Queridos, eu quero parabenizar os irmãos não somente pelo aniversário da igreja. Eu quero parabenizar os irmãos a partir da escolha do tema. Se os irmãos não se lembrarem de nada do que foi pregado aqui hoje, se não se lembrarem de nada desse evento, e se lembrarem que a única razão de nós estarmos aqui é porque somos transformados pela cruz de Cristo, a mensagem estará completa. Eu quero refletir com os irmãos sobre esse tema, porque nós podíamos pensar, o que nos faz estar juntos aqui? Nós não somos uma ONG, nós não temos necessariamente uma atividade social, embora possamos fazê-lo. Nós não somos somente um grupo de amigos, embora nós possamos ter amizades verdadeiras e duradouras aqui. Não somos somente família de sangue, de pai, mãe, irmãos, primos, embora possam haver parentes. A única razão que faz sentido, igreja, é a transformação pela cruz de Cristo. Não há evangelho sem cruz, não há cristianismo sem a centralidade desta mensagem da palavra. Eu estou com a Bíblia aberta, meus irmãos, e os irmãos estarão mesmo assentados, que eu vou ler alguns textos. Então, se não ficarem um senta, levanta. E é interessante que os irmãos fiquem à vontade em Romanos capítulo 6, a partir do verso 12. Eu vou ler o verso 12 e quero pedir licença ao pastor Miguel e gostaria que o pastor Leandro orasse por mim e pela igreja. Nesse momento, para que aqueles que estão nos ouvindo também através da internet, para que no abrir da palavra o Senhor nos abençoe com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Romanos capítulo 6, versículo 12, e eu começo essa nossa reflexão com esse texto. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Nós vamos começar a reflexão por aí, mas abaixa a sua cabeça. Vamos orar agora, por favor, pastor Leandro. Interceda a Deus por nós nesse momento importante de compartilhamento da palavra. Graça, Pai. Querido Deus, nós rogamos, Senhor, que por meio da Tua graça nós possamos agora ter os corações, Senhor, abertos para ouvir a exposição da Tua verdade, Pai. Usa, Senhor, o pastor para nos trazer, Pai, alimento, Senhor, para nos trazer, Senhor, força, Pai, e sobretudo para fortalecer a fé que o Senhor nos deu pela mesma graça, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, Senhor, que o Senhor seja glorificado e que o Teu povo seja beneficiado pela Tua bondade de ter revelado a Tua palavra a nós. Nós assim oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Senhor. Queridos, eu quero refletir com os irmãos sobre esse tema que os irmãos sabiamente, e mais do que isso, creio que inspirados pelo Espírito de Deus escolheram, que é o tema transformados pela cruz. Porque não há razão para nós fazermos qualquer movimento ou qualquer atividade se tirarmos os nossos olhos da cruz de Cristo. Parece chover no molhado, ou parece uma história repetida da gente falar sobre isso, mas infelizmente nos dias atuais, nós podemos sair daqui e vamos encontrar uma igreja a cada esquina ou quase em cada rua da nossa cidade e em nosso país. Mas, infelizmente, há muitos lugares e muitas pessoas que pregam outras coisas que não sejam a cruz de Cristo. Prega-se ou busca-se. Algumas pessoas podem até entrar vendo esta porta aberta, buscando prosperidade. Outros podem entrar para solucionar os problemas da família. Outros podem entrar na expectativa de um bom lugar para se criar os filhos. Alguns têm as suas angústias das suas situações financeiras e podem querer do Senhor a prosperidade ou a solução dos seus problemas. Pessoas com vícios, pessoas com problemas, nós cremos que Deus pode nos abençoar, mas não temos nenhuma garantia de que possamos fazer uma espécie de troca com Deus
porque o próprio Senhor nos diz que no mundo nós teremos aflições. Mas a mensagem que quero trazer aos irmãos e a reflexão nessa noite é esse olhar para a cruz. Se nós perdermos de vista a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos perder o nosso tempo. Nós vamos perder o nosso rumo. Nós não saberemos o que estamos fazendo aqui. E eu quero fazer uma caminhada com os irmãos, uma reflexão sobre o verdadeiro significado da cruz. Porque algumas vezes nós podemos frequentar a igreja por muito tempo, passar anos frequentando a igreja e não entender a cruz. Eu atendi uma certa vez uma mulher, quando morava em Londrina, eu atendi na clínica e sabendo que era de uma grande igreja, 8 anos na igreja, eu queria entender a visão de mundo que ela tinha, e eu fiz uma pergunta muito simples. Me fale da sua conversão. Como é que foi? Ela olhou e falou assim, conversão, como assim? Me explica. 8 anos na igreja. Aprendeu o jeito que as pessoas cantavam, o jeito que falavam, participou daquele meio, mas sequer compreendia que tinha que se haver uma conversão ou um novo nascimento. Provavelmente não se falava de cruz, não se falava de arrependimento, de novo nascimento, ou mesmo nós que cremos que o Senhor morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados, em alguns momentos isso não faz sentido. Parece que há alguma coisa a mais que está ali, que faz parte das histórias que nós temos na palavra. Eu olho para esse texto, que os irmãos escolheram no livro de Romanos, essa questão da cruz, mas estou olhando para o texto de Romanos 6, que fala que por um homem entrou o pecado no mundo. Nós podemos pensar, meus irmãos, como alguns que entram na universidade e começam a questionar, ou mesmo alguns que estão há muito tempo na igreja, olham para o Gênesis e vê aquela história de Adão, de queda, de desobediência, do querer ser igual a Deus. Isso não faz muito sentido e a gente parece que não quer se debruçar muito sobre isso. Se nós não tivermos uma visão clara de que houve lá no início um primeiro homem e uma primeira mulher, que eles foram contaminados por um desejo pecaminoso de usurpar o lugar de Deus, muito mais do que desobediência, muito mais do que uma simples travessura, porque alguém fala assim, mas por causa de uma maçã, por causa de uma fruta, parece historinha da carochinha, parece uma fábula. Nada se sustenta nesse livro, se nós olharmos de ponta a ponta, se nós não compreendermos que houve no início uma rebelião contra Deus, uma rebelião que se repete até os dias de hoje, e que só se livra da condenação resultante dessa rebelião aqueles que se submetem à cruz de Cristo. Quando Eva é tentada e Adão também cede à tentação, não foi só uma desobediência. Porque nós podíamos pensar como alguém que faz um pudim, coloca na geladeira e diz para o filho, nós vamos receber uma visita, e o pudim é para visita, se você comer tem consequência. Aí a criança não aguenta, vai lá, come o pudim, e depois o pai chega bravo e fala assim, olha, você me desagradou fortemente, eu estou decepcionado com você, coloca para fora de casa, tranca o portão, coloca um guarda lá na frente e fala, você não é mais meu filho. Vocês acham que isso é razoável? Se nós que somos maus, achamos um absurdo uma história dessa, olhar para o Gênesis e ver que Deus expulsa do paraíso um homem e uma mulher só porque comeram uma fruta, se nós temos um olhar mais detalhado sobre isso, nós percebemos que é pior do que isso. Deus dá uma ordem ao homem e diz que eles não podiam comer daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. E eles são enganados com uma tentação de duvidar do caráter de Deus. É assim que Deus disse. Quando eles duvidam do caráter de Deus, quando eles têm uma possibilidade de serem iguais a Deus, o dia em que comeres, sereis iguais a Deus. Parem para pensar. O que se tem pregado por aí, o que nós mesmos vemos o tempo todo nas redes sociais, o que nós vemos nas igrejas, e nós vemos também no YouTube, vemos os vídeos, as pessoas falando aquilo que você pode ser, ou aquilo que você pode se colocar como sendo um semideus. É a mesma tentação sendo repetida. Quando pelo pecado de um homem, pela solidariedade da raça,
Não há nenhuma possibilidade de nós imaginarmos que possamos ser bons o suficiente para agradar o coração de Deus. Olha, eu vou ser bonzinho, vou entregar o meu dízimo, eu vou frequentar a igreja, eu vou trabalhar na igreja, e Deus vai abençoar a minha família, e eu vou merecer o céu. Perde o seu tempo. Perde o seu tempo. Não há evangelho sem cruz. Não há remissão de pecados sem sacrifício. Se nós olhamos quando o homem peca, ele tenta com os seus próprios meios fazer ali aquela veste de folhas de figueira para cobrir a nudez e a culpa do seu pecado. E Deus não aceita isso. Não é suficiente, é simbólico. Deus mata um animal e com um sacrifício de sangue, ele cobre o pecado. Ele já começa a mostrar que sem sangue não há perdão. Sem sangue não há remissão de pecados. E aí na história ele vai mostrando, depois quando Abel oferece um sacrifício de sangue e Caim não oferece um sacrifício de sangue, não era só pelo coração de um ou do outro. Deus, conduzindo a história, nos mostra que o sangue do cordeiro derramado ali por Abel agrada ao Senhor. Parece muito estranho. Mas depois Deus se agrada quando Noé faz ali um altar e sacrifica um animal, quando Deus, naquele momento em que só a família de Noé estava sendo preservada numa outra oportunidade para se ter uma humanidade sobre a terra, Deus se agrada do sacrifício de sangue. Cada uma dessas coisas foi conduzida por Deus para que a cruz pudesse fazer sentido, para que nós pudéssemos entender o que significa ser transformados pela cruz de Cristo. Mais tarde, nós vemos Abraão, que Deus tira do seu povo, faz ali a circuncisão num pacto de sangue, manda que eles fazem aquele sinal em todas as crianças, ao 8º dia, tanto os nascidos em casa, quanto os estrangeiros, quanto aqueles que se chegavam, porque senão não podiam ser considerados como do povo de Deus. Parece coincidência, mas se nós olharmos bem, Deus, com a condução exata, amorosa, afetiva, determinada da história, Ele já estava nos ensinando para que hoje, quando a Igreja Batista em Vila Galvão estivesse comemorando os seus 15 anos, a história da cruz e do sangue pudesse fazer sentido. Mais tarde, Deus chama Moisés, que representa o Cristo, porque ele é o libertador, é uma representação pálida, não completa, mas já nos ensina, e ele institui a Páscoa, faz ali todas aquelas pragas no Egito, e mostra que com o seu eterno poder, Deus pode qualquer coisa. Todos os poderes da grande potência da época foram desafiados com cada uma daquelas pragas que tinham o seu significado. Mas a última praga tinha um significado especial. Quando Deus chama Moisés e diz, olha, mata um cordeiro para cada família, e se for muito para uma família, juntem 2. Peguem o sangue e passem nos portais, nos umbrais das suas casas. E se preparem para sair. Vocês serão libertos pelo sangue do cordeiro. Quando o anjo da morte passar, a casa em que o anjo vir o sinal do sangue, essa casa será poupada o primogênito. E aquela noite, vocês já imaginaram uma cidade? Em cada casa, as pessoas chorando os seus mortos? Mas aqueles que estavam protegidos pelo sinal do sangue, estavam protegidos. Nada disso podia fazer sentido. Podiam parecer coisas soltas. Primeiro um animal que é morto lá no Éden, depois Abel, depois Noé, depois Abraão, e assim Moisés, e depois os sacerdotes que faziam diariamente os sacrifícios de sangue. As pessoas levavam o cordeiro, levavam os animais, o homem colocava a mão na cabeça do animal, confessava o seu pecado, o animal era morto em substituição daquele homem. Isso era uma repetição do que aconteceu com Abraão. A história de Abraão é assustadora e ao mesmo tempo maravilhosa. Deus chama Abraão e manda que ele sacrifique o seu próprio filho. Abraão obedece na esperança de que Deus vá ressuscitar a Isaque. Mas quando Abraão, com o filho amarrado ali sobre a lenha, ele pega
o instrumento que ele tinha na mão para matar o seu filho, sacrificando a Deus. Deus não deseja que haja sacrifício humano, mas ele testou a fé de Abraão e ele, na sua didática, nos ensinou sobre o cordeiro substituto. Quando Abraão levanta-se para matar o seu filho, uma voz brada do céu: Abraão! E ele se vira para trás: não faça nada ou nenhum mal ao moço. Olha para trás. Ele olhou para trás e tinha um cordeiro com os chifres presos num arbusto. O cordeiro substitui o homem. O cordeiro morre no lugar do filho. O cordeiro substitui aquele que deveria morrer. Deus ensinando o que faria sobre cada um de nós. Deus dando sentido à história dessa igreja. Deus dando sentido à história da cruz. Quantas vezes nós já ouvimos alguém dizer: nem Jesus agradou a todos, tanto é que o mataram. Como se a morte de Jesus tivesse sido acidental. Ah, se os judeus não tivessem matado o Cristo. Ninguém seria capaz de matar o Senhor Jesus Cristo. Com o seu poder, ele destruiria todos os principados, potestades, exércitos, todos que se levantassem contra ele. Mas ele, compreendendo toda essa história, ele vai cumprir tudo aquilo que estava sendo ensinado desde lá de trás. Porque a Páscoa é repetida com ele mesmo, com os seus discípulos, pouco antes da sua morte. Ele reúne os seus discípulos para uma refeição e fala coisas esquisitas. Esquisitas naquela época. Talvez para nós já nos acostumamos a ouvir sobre isso, mas se a gente conversar com as pessoas, é esquisito esse negócio que a gente fala. Quando ele diz: esse é o meu sangue que é derramado por vós. Esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Esse é o significado da cruz. Deus, nesse pano de fundo, prepara ali o momento da crucificação. E Jesus dizia e sabia que estava indo em direção à morte. E ele se entrega como sumo sacerdote e como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento, as palavras de João Batista, no momento em que o Senhor sai do meio da multidão, na direção dele lá no Jordão, João Batista olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantas vezes nós já ouvimos essa expressão? Parece uma coisa solta, parece um chavão religioso. Isso é um ensinamento profético, isso é um ensinamento eterno da realidade que nós vivemos. Nós sabemos, e não só neste salão, como em todas as outras igrejas, vão frequentar pessoas que não são nascidas de novo, que não têm a marca do sangue do Cordeiro, que não são convertidas, que se convenceram de que é um bom lugar para frequentar. Queira Deus que, ouvindo a palavra, sejam confrontados com essa verdade e haja um novo nascimento. No momento em que o Senhor Jesus se entrega, ele ali na cruz recebe sobre si todos os nossos pecados. Eu não sei se você já teve alguma crise de consciência, algum dia ficar muito triste por algo que você fez, algo que você disse: poxa, por que eu falei aquilo? Por que eu agi deste ou daquele jeito? Como eu fui capaz de fazer isso? Agora você imagina se num dia só todos os seus erros caíssem sobre a sua cabeça e você tivesse que remoer isso. A gente enlouqueceria quase. Imagina todos os pecados da humanidade sobre Jesus em um momento ali na cruz. Não só daquele tempo, não só dos que passaram, não só dos que viriam, como de cada um de nós. Todos os nossos pecados estavam sobre a cruz. Porque o primeiro Adão peca, e pela solidariedade da raça, todos que nasceram a partir desse momento já nasceram pecadores. Nós não nascemos anjinhos. Em algum momento a gente aprende a fazer coisa feia e depois se torna pecador. Aprende a mentir, aprende a fazer coisa errada. Nada disso. Nós nascemos na iniquidade. Nós nascemos com a depravação total da nossa alma e espírito. Nascemos mortos dos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor, na sua eterna graça e misericórdia, olha para nós, oferece o seu próprio Filho na cruz, para como Cordeiro substituto, para fazer sentido a tudo aquilo que fazemos. Podemos cantar, podemos ajudar as pessoas, podemos fazer muita coisa boa nesse lugar, podemos aprender tudo sobre a palavra, se nos esquecermos que somos transformados
unicamente pela cruz de Cristo, por aquele sacrifício do Senhor na cruz, perdemos o nosso tempo. Não podemos imaginar que sejamos capazes de ajudar ao Senhor. Vou pensar assim, não, se eu fizer isso, mais aquilo, somado com o sacrifício de Cristo, aí dá certo. Aí se na hora H eu estiver com o Senhor, eu estou lá. Se eu der uma vacilada e naquele momento em que eu estiver fora, eu estou perdido. Como se a salvação fosse incompleta. Não compreendemos a suficiência de Cristo. Queridos, por que decidi falar sobre esse tema hoje? Porque os irmãos, inspirados pelo Espírito de Deus, usaram de muita sabedoria a escolher esse tema. Em qualquer tempo, quando os irmãos estiverem fazendo seus planejamentos, quando forem sair para fazer uma atividade, os irmãos parem e se perguntam, qual a única coisa que nós não podemos nos esquecer? É da cruz de Cristo, do Evangelho, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, da suficiência de Cristo. Ele é suficiente. Tudo que fizermos será resultante dessa compreensão. E nós, meus irmãos, sabemos, porque a lei nos aponta o pecado, mas tendo apontado o pecado, somente com o sangue do Cordeiro sobre nós é que nós podemos ser salvos, jamais pelo cumprimento da lei. Não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque pela ofensa de um morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Adão, do Éden, é o primeiro Adão. Jesus é o segundo Adão. Aquele que vem, por causa do pecado de um, todos nós nos tornamos pecadores. Por causa do sacrifício de um, a todos nós foi dada a possibilidade da redenção. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Eu louvo a Deus porque o Senhor, na eternidade, decidiu que algumas pessoas poderiam estar aqui para abençoar esse lugar. Esse é o propósito das nossas vidas. Podemos perder tempo preocupados com um monte de coisas, com os olhos nas coisas, com os olhos nos eventos, com os olhos nos movimentos, com os olhos nas ideias e nos esquecermos desta palavra. Entrarmos na política da boa vizinhança, entrarmos naquele aspecto de que quase cremos que todas as religiões levam até Deus. Por que vamos falar que só através de Cristo? Só através da igreja? Só através do Evangelho? E a gente vai barateando a graça do nosso Senhor, como se crêssemos que no final das contas todos serão salvos. Sabemos, meus irmãos, que embora tenhamos que ter tolerância religiosa, o que é muito diferente de ter tolerância religiosa de achar que tudo é igual. Eu posso dizer a alguém, olha, eu discordo do que você diz, mas eu defendo a sua possibilidade de crer assim. Vou orar por você, vou apresentar o evangelho que creio, mas nós não podemos simplesmente dizer, principalmente nesse mundo que vivemos, da pós-modernidade e agora da pós-pandemia, as pessoas estão confusas e não sabem nem mais em que acreditar. Desafio os irmãos, olhando para o seu DNA, no dia do aniversário, em que fazem 15 anos de organização. Quantas vezes nesse púlpito já foram faladas mensagens desta palavra? E nós ouvimos. Algumas nós usamos, outras nós selecionamos, nós escolhemos. Quando na verdade devemos olhar no espelho no dia do aniversário e pensar assim, somos irmãos de duas maneiras. Porque pela solidariedade da raça, somos descendentes do primeiro homem. Então, de certa forma, somos todos filhos de Adão. Mas aí é a parte ruim, porque somos pecadores. Somos irmãos porque temos o mesmo sangue. Não o mesmo sangue de parentesco daqui somente, mas o mesmo sangue do Senhor Jesus Cristo que está sobre nós para a remissão dos nossos pecados. Jamais nós seremos justos, mas o Senhor olha para nós e nos declara justos.
Ele olha para nós a partir do sangue do Cristo e não vê em nós mais a podridão dos nossos pecados. Ele vê a santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado por essa igreja. Deus abençoe os irmãos. Deus dê força ao povo chamado povo de Deus desse lugar, para que jamais esqueçam, para que jamais negociem esse evangelho, para que jamais abram mão de anunciar ousadamente a boa nova para a salvação. Eu comecei essa reflexão contando a história de uma mulher que sequer sabia o que era conversão. Eu não sei se você que está aqui já nasceu de novo, se você já é convertido. Eu não sei se você compartilha da sua fé para a conversão, ou simplesmente age como a pior espécie de ateu. Diz crer em Deus, às vezes anda com a palavra do Senhor, mas vive como se ele não existisse. Nós somos, em nome do Senhor Jesus Cristo, transformados pela cruz. Quantos podem dizer amém? Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.